Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? Bom ter você, você que curte, você que espalha, né? Que encaminha os nossos links, você que manda para os seus amigos as nossas informações, que fala de nós. Muito obrigado. Você está bem? Como é que foi a semana? Trabalhou bem? Foi bem na escola? Em casa foi tudo bem? Tudo em ordem? Que bom. Que Deus te abençoe. É bom ter você sempre, cada dia, né? Cada dia que nós temos a nossa classe da Escola Sabatina, ter você aí ligado, ter você aí curtindo, ter você aí compartilhando. Não esquece de dar o teu joinha, tá? É naquele positivozinho, você que é da terceira idade que nem eu, vai lá e clica em cima, tá bom? Encaminha para os teus amigos, compartilhe a mensagem de Deus, porque essa lição nossa está aqui, ó, que coisa linda. A missão de Deus, minha missão. A missão de Deus te alcança, a missão de Deus nos alcança. E outra coisa, você está me vendo sempre com essa camisa aqui, ó, centro de influência. Você pode ser o centro de influência para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua escola, para a comunidade que você vive, para a tua igreja. Olha que coisa bacana. E Deus convida você para isso, tá? Você tem a lição? Não tem? Ainda tenho 2 lições. Se caso você esteja precisando, manda aí no link. Bota o celular para a gente, Kevin. Eu vou demorar uns 30 anos para decorar. Então, ó, eu não decoro, mas eu coloco aí, ó, o que tiver escrito em 9, alguma coisa, você manda para a gente uma mensagem no WhatsApp, conversa com o Kevin, e o Kevin passa o endereço para ele e a gente vai dar um jeito de encaminhar para você a lição. Fechado? Então, é muito bom. É gostoso demais saber que você está aí. E eu quero mandar um beijão, um abraço de novo para o Elmon, que está acompanhando a gente, para a Cristina, que acompanha a gente, certo? Para a Mercedes, muito obrigado, dona Mercedes, por estar acompanhando a gente, um beijão para a senhora, tá? E aí o Gel falou assim, ó, você não esquece de falar, Mercedes, se você esquecer, eu te pego lá fora. Então, Mercedes, você está me salvando, tá? Não esqueci, um beijão para você, tá? Para toda a família, para você que está ouvindo a gente, não importa de onde que você está, tá? Manda aí um zapzinho nesse celular aí, ó, a gente escuta você, e a gente vai mandar abraço para você daqui, tá bom? Eu quero mandar também um abraço para as outras igrejas, né? A gente sabe que tem outras igrejas que nos acompanham. Deus abençoe você. Fechado? E agora eu quero apresentar para você a minha tribuna aqui, ó, os meus companheiros. Vamos lá, Kevin? Eu vou começar pela Nívia, Joel. Deixar você por último. Deve? Então tá bom. Nívia, que bom ter você novamente aqui, Nívia. Que bom, Jefferson. O prazer é meu de sempre estar aqui. O prazer é nosso aqui. Estava com saudade de vocês, né? Fazia tempo que eu não vinha, mas fico feliz em estar aqui. Que Deus possa estar nos abençoando, né? Amém. Para que a gente possa estar aprendendo aí mais um pouquinho daquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? E o Joel, tadinho do Joel, você que está em casa, por favor, você que onde tiver, se tiver um remédio, qualquer coisa que você tiver para gripe, para descongestionar o nariz, manda ligeirinho por via avião, manda a Fábio jogar aqui em Varginha que nós pegamos rapidinho. Como é que está a gripe, Joel? Eu nem vou pedir como é que você está. Tá bom. Só que eu me lembrei dessa pergunta, me lembrei de um programa que passava, que tinha um personagem que chamava Super Sincero. Ah, é? E o Super Sincero ele não era muito bem aceito na sociedade, não, sabe? Então minta aí. Se a mulher tivesse com vestido e perguntasse para ele se estava bom, se estivesse ruim, ele, sabe? Ele falava com todas as letras. E já reparou que se alguém pergunta para você assim, tudo bom, e você não está bem, aí você fala, tá tudo bem. Pior que a gente fala, bem né? hoje, e aí, Não. mas o que eu faço? Não, você vai falar assim, eu estou mal, mas estou bem. Então eu estou mal, mas estou bem. Isso aí. Eu estou mal por conta da gripe, estou bem porque estou entre vocês. Não, e outra coisa. Que bom, hein? E a gripe só deixou você mais fanho, a garganta mais. Mas o cérebro está funcionando, né? Espero que sim. Tomara. Eu estava falando para vocês que o mais próximo que alguém pode entender o que eu estou sentindo foi minha mulher quando teve os gêmeos. Nossa, a Nívia quase já bateu nele por causa disso aqui. Falou, o que? Essa gripezinha? Não, para entender a dor do homem, né? Porque nós homens vai ser dodói, né, Nívia? Nossa, um drama. Mas, e você, Kevin, tudo bem contigo? Deus te abençoe também, Kevin. Se chega aí para você tudo direitinho, os tapes normais, a imagem bonita, é o Kevin, tá? Então, pode mandar um parabéns para ele, que ele é 10, tá bom? Bom, agora a gente vai dar início à nossa lição, à nossa recapitulação, mas você sabe, você está acostumado, você que nos acompanha, sempre antes eu peço para você o seguinte, se você tiver algum pedido muito importante para você,
enquanto a Nívia que vai orar para a gente hoje, enquanto ela estiver orando, vai falando com Deus juntamente com ela, e nós vamos aqui intercedendo por ela e por você. Fechado? Nívia, você ora para a gente? Claro. Querido Deus, Pai de amor e de misericórdia, obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra para aprender sobre o Teu amor, sobre a Tua misericórdia, sobre os Teus ensinamentos para o nosso dia a dia. Amém, Senhor. Esteja com aquele pedido daquele seu servo, seja qual for a necessidade, Por favor, Deus. seja qual for a vontade, que a Tua vontade seja feita. Amém. Que o Teu nome seja glorificado e honrado na vida dessas pessoas. Amém. Que o Senhor possa atendê-los de acordo com a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo também nos conduza aqui, nos capacite. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. 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 Bom, como a gente vem falando todo sábado, né, desse trimestre, missão de Deus, minha missão. Mas a desta semana é a lição 5, desculpas para evitar a missão. Nossa, quando eu vi essa desculpa para evitar a missão, eu fiquei pensando assim, quanta desculpa que a gente dá para evitar qualquer coisa, né? Tem um pessoal que até fica com gripe, você viu, para não trabalhar em casa, tal, para a mulher não botar lavar louça, limpar a casa, né, Joel? Eu dei uma desculpa para vir cumprir a missão. Tu é para cumprir, isso é bom. Mas veja só, assim, incrível como ser humano, nós como um todo, a gente tem várias formas de rejeitar aquilo que a gente às vezes tem medo, aquilo que a gente não acha que é meio desconhecido. E a lição dessa semana vem falando de um personagem que eu acho esse personagem muito intrigante, mas ele se parece muito com a gente. Então, a gente vai ver muito desse personagem. E eu queria começar já com um verso nosso, que eu achei esse verso maravilhoso, que está lá no livro de Isaías. Vamos encerrar também a última lição falando desse verso. Lá em Isaías, verso 6, capítulo 6, verso 8. Isaías 6, verso 8, diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: envia-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu acho esse texto assim muito fantástico. Toda vez que eu faço no meu ano bíblico, que passo aqui nesse texto, eu fico imaginando assim, Deus me chamando a todo instante e às vezes a minha indisposição de ir. Como às vezes a gente gosta de dizer para Deus, espera um pouquinho, deixa eu descansar mais um pouco, né? Ainda estou jovem para isso, eu tenho que resolver algumas outras coisas, eu preciso acabar uma faculdade para te seguir. E Deus chamando, né? Deus necessitando de pessoas para auxiliá-lo, para ajudar, para ser porta-voz dele, né, Nívia? Nós, eu não digo na missão principalmente, mas na vida, né? A gente costuma muito a dar sempre uma desculpa para alguma coisa. Principalmente quando a situação é mais difícil, né? Quando o chamado é maior, né? Aí complica, né? A gente tende a craquejar um pouquinho, né? E eu acredito que o chamado da pessoa de hoje, até nós estávamos conversando no intervalo, né? Que ele tinha as suas razões. Nosso personagem principal hoje é quem mesmo, Joel? Jonas, o profeta fujão. O homem que sabia correr, né? Quando você olha, eu sei que você já está com as ideias aí. Quando você olha esse quadro, Jonas, explica para nós o que você acha, o porquê que Jonas tinha algumas dificuldades de aceitar esse convite de Deus de ir. Bom, no contexto de Isaías, que foi o verso áureo que você leu, o Espírito de Profecia, se eu não me engano, no livro Profetas e Reis, diz que as trevas espirituais daquele tempo eram tão densas que quase se podia apalpar. Então, a situação espiritual de Israel estava em decadência e, assim, idolatria, os pecados que eram ali praticados, levavam o povo a um grande afastamento de Deus. Então, o povo vivia sem direção. Porém, um povo que teve os princípios, por mais que estivesse afastado de Deus, alguns princípios ficaram guardados, né? Ainda. Permanece. Agora, Jonas ele é convidado a levar uma mensagem para uma nação
que era totalmente idólatra e não conhecia Deus. A Síria, ela foi o primeiro exército que foi organizado foi o da Síria. E eles imprimiam terror e o medo nas pessoas. Então, documentos que foram achados, escavações, a arqueologia encontrou muitos documentos, livros históricos, dizendo como era o modo deles agirem. Eles eram pessoas terríveis, que criavam métodos de tortura para imprimir o terror, o medo nas pessoas. E a Síria teve guerra com Israel, teve guerra com Judá, invadiu, levou pessoas cativas. E provavelmente Jonas pode ser que ele tenha tido parentes ou amigos que foram levados, torturados e até mesmo mortos pelos assírios. Então, assim, ao primeiro olhar, Jonas, ele aparentemente tinha uma razão, né, um medo para não ir. Nívia, medo. Esse quadro que Joel colocou, até quando a gente vai para o livro de Naum, né, a lição ela traz um pouquinho o livro de Naum para a gente percebe que era complicado, né? Eu vejo, tem um texto aqui que eu acho até legal, isso já na lição de domingo, que, quer ver? Deixa eu pegar ele aqui, está em Naum, de 1 a 4, né? Mas eu gostei mais do verso 1 que diz assim, ai da cidade capítulo 3, né? Capítulo 3, né? Do 1 ao 4. Eu não falei 3? Não, Naum 3, verso de 1 a 4, isso. Diz assim, quer ver? Ó, ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentira e de rapinas. Não se aparta dela o roubo. Esse era o nível. Depois vai continuando, até o verso 4, falando das questões das espadas, né, dos cadáveres que não têm fim. Imagina Deus chegando para você hoje e falando assim, Nívia, você pega a tua biblinha, sai aqui de Varginha e vai pregar lá na favela, qual que está tendo guerra lá no Rio de Janeiro. O que você acha dessa proposta? O primeiro sentimento que vem é o medo mesmo, né? É o pavor, né, que a gente tem. E eu acho que um agravante em tudo isso, né, complementando aqui o que o Joel disse, Jonas, ele tinha um ranço, vamos dizer assim, né, no bem popular, daquele povo, né, pelo sofrimento que eles causavam, pelo medo que eles causavam nas pessoas, inclusive nele. Como o Joel disse, ele deve ter perdido alguns parentes, algumas pessoas. Então, assim, vou falar agora como professora, né? Sim. Então, a gente imagina, né? Eu gosto muito de documentários, então eu vejo muitas coisas sobre isso. Crianças, né? Que passam dificuldade lá dentro da favela, né? Então, as coisas que eles passam, as dificuldades que eles passam, que não é nem metade do que eles publicam. Sim, sim. Isso já dá na gente, assim, em mim, né? Igual a pergunta veio para mim. Já dá, assim, não vou dizer um ódio, mas dá um ranço mesmo, né? A gente se colocando no lugar de Jonas, né? Um povo tão mau, uma pessoa que leva tanta destruição para as famílias, tira os filhos das mães, dá muitas dificuldades, mata meninos. Eu estava vendo uma reportagem de um menino de 12 anos que tinha uma ficha corrida e eles mataram ele, Jefferson. Uma criança, um menino pequenininho, magrelinho, franzininho, né? Então você fica pensando, o que um cara desse, um traficante, merece? Né? O que o dono do morro merece? Então, são coisas que o inimigo causa dentro do coração da gente, que causou no coração de Jonas, para que ele tivesse esse sentimento com relação a Nínive, né? Vocês dois botaram algo aqui que deixa a gente bem intrigado. Quer ver? Você também em casa, ou onde você estiver, ou no trabalho, na rua, nos ouvindo, veja só. Vocês falaram assim, às vezes eles entraram lá, porque a gente sabe que eles subjugaram Israel, certo? Levaram um monte de gente, eles deixavam os mais simples só, ainda botavam outra gente diferente na terra de Israel, fizeram isso, entende? Então, assim, mataram muitos, podem ter matado realmente alguém da família de Jonas. Agora, imagina só, chega Deus para você e fala, cara, Jonas, Jefferson, Joel, Nívia, Kevin, leva a salvação para eles. O quadro de Jonas, ele precisa ser analisado. Até a lição pediu para a gente ler todo o livro, né? 4 capítulos aí, de ponta a ponta, de uma ponta a outra.
olhando de uma forma inicial, a gente entende ali, tem até um ponto razoável para Jonas não ter aceitado. Ou melhor, ele nem disse que não aceitou, né? Isso, Ele se dispôs e foi para outro lado. Dispôs a fugir, né? Dispôs a fugir. Agora a pergunta é, Jonas estava com medo ou com ódio? Olha, eu acredito no Jonas, os dois. O ódio Quando a gente olha de uma ponta a outra, Jonas estava com medo ou com ódio? Estava com ódio e medo também. Porque ele sabia de uma coisa, ele ia falar algo que poderia morrer. Mas o pior, eu pela lição, assim, pelo Jonas, eu vejo que a maior raiva que ele tinha, eu não vou falar agora, que é a última pergunta minha, então deixa para depois. Tá. Não sei se eu vou te atropelar, mas eu tenho certeza que depois você amplia o assunto. Mas o grande receio de Jonas, o maior dos receios, ele revela lá no final. Então não fala. Então não vou falar. Está no final isso. Ele revela o receio que ele estava, inicial. Sabe por que a gente não vai falar? Porque é o fechamento da lição. Para a gente entender como é importante a gente obedecer a Deus em coisas que a gente não entende. Então, eu apliquei da seguinte forma o texto do trimestre, que é a missão de Deus, minha missão. A missão de Deus, para mim, qual que é? Me salvar. E minha missão qual que é? Salvar os outros. Né? Salvar o próximo. Então, essa visão tem que ser aplicada a Jonas. Qual que era a missão de Deus para Jonas? Salvar. Salvar. Você estava até falando antes, né? Salvar Jonas. Acho que ele queria salvar Jonas e aproveitou Nínive, né? Jonas, ele é assim eu esqueci a palavra, um arquétipo, se eu não me engano, é isso que chama. É um modelo, entendeu? Sim. Um pequeno modelo do que necessita ser feito na nossa vida. Sim, sim. Agora, veja só. Vamos pegar a tua introdução, Nívia. Imagina, Jonas ia sair do lugar onde ele tinha medo de chegar lá, pregar, abrir a boca e já esfolarem ele, porque ele sabia que o pessoal era mau. Aí você falou que a missão de Jonas, a missão de Jesus. Qual foi a missão de Jesus quando Jesus veio aqui? Não foi semelhante à de Jonas? Exatamente semelhante. E ele passou por tudo isso, né? Essa semana foi muito interessante, porque essa semana eu estava estudando com os meninos da aula de religião sobre a crucifixão de Cristo, ressurreição, e fala exatamente disso. E teve um aluno meu que fez a pergunta, ele falou assim, Tia Nívia, por que eles fizeram tudo isso com Jesus e ele não fez nada? Dá raiva, não dá? Foi essa a pergunta do Sim. menino. Eu falei assim, meu filho, sabe por quê? Porque o amor de Deus é incondicional. Por isso. Ele não precisava passar por nada disso, ele não precisava viver nada disso, mas ele tinha uma missão para cumprir. Sabe a missão de Jesus? Era salvar você, era salvar a Tia Nívia. Então ele veio em nome da missão, né? Uma vez eu fiz um sermão do Ministério da Mulher, Jefferson, que eu nunca vou esquecer na minha vida, que falava de missão, mulheres em missão. E falava que nós temos que ter a semente da missão germinada, enraizada dentro do nosso coração. Que frase, hein? Que as atitudes vão florir. Quando você planta, o que acontece primeiro? As raízes vão ficando no solo, se aprofundando para manter a planta firme, né? Para depois os frutos virem. Nunca vou me esquecer. Então, aquela pessoa que tem o senso de missão, a semente está dentro do coração dela. Então, está enraizado para poder, então, sair os frutos. Isso é automático. Bonito, hein? Né? E no livro Patriarcas e Profetas Reis, desculpa, na página 227, olha só que meninos, na hora mais escura, sob as mais difíceis circunstâncias, o crente cristão pode se apoiar na fonte de toda luz e poder. Dia a dia, pela fé em Deus, sua esperança e ânimo pode ser renovada. Ou seja, Deus chama Jonas para uma tarefa que para ele era dia mais escuro. Mas se Deus te chama também para um dia mais escuro, é porque você pode confiar nele, que aos poucos, a própria Bíblia fala, né? A luz da alvorada brilha mais e mais até se tornar dia perfeito. Agora é interessante, junto com a ideia, o medo, né, que ele teve já de cara, como é? Eu vou lá para aqueles caras malucos, eles podem me matar lá? O medo traz para a gente várias coisas que às vezes nem é a realidade dos fatos, que a gente chama hoje de ansiedade, certo? Quando Jonas escuta a ordem de Deus, Nívia, vai lá pregar, ele realmente, né, pega a mochila dele, bota nas costas e vai para Nínive, né? É ruim, hein?
Não? Ele foi lá, como diz os outros, rapou para outro lugar. Não né? foi para Nínive, não? Fugiu. Ô, fujão. E esse negócio do medo é interessante, Jefferson, porque, olha, Jonas conhecia Deus. Ele sabia quem era Deus. E passou na mente de Jonas que ele fugia, que ele ia fugir. Como é que pode, né? Como que você foge de Deus? Né? Então, é o que você falou, é o medo, né? É a insegurança, faz a gente ficar cego, faz a gente ouvir coisas que não existem, ver coisas que não existem, né? E torna a gente incapaz, impotente, eu acho. O medo, muitas das vezes, torna a gente impotente, incapaz. E o interessante é que o medo e também as pequenas ansiedades faz na gente criar um pânico, né? Chamado hoje síndrome do pânico. Não deixa você pensar, né? Imagina, ó, Joel, o caboclo pega a mochila então e foge. E daí agora? Como é que Deus vai resolver esse problema que você tem que ir pregar? Bom, Deus ele tem os meios. E eu fico pensando assim, Jonas foi doido, né? Ele estava com medo de Ele era morrer. doido em tudo. Ele estava com medo de morrer, mas ele pediu para jogar no mar. Então, É assim, as atitudes que ele tomou que... Mas eu queria retornar aqui na questão do medo. Por que a gente tem medo de ingressar na missão de Deus? Acho que nenhum de nós aqui foi convidado a pregar numa situação dessa. Não, ainda certo? E nem a igreja hoje, aqui no Brasil, na cidade de Varginha, é convidada a pregar numa situação tão extrema assim. Mas nós temos medo. A gente tem medo de pregar. Isso é uma realidade. A gente tem receio, a gente tem, né, ali vergonha, a gente tem preconceito de pregar, achando que as pessoas não vão aceitar a mensagem. Então, a gente tem um grande problema em levar a mensagem de Deus. Primeiramente, a gente precisava compreender o que é salvação na nossa vida, a necessidade de salvação. Se a gente conseguir enxergar no outro, através dos olhos de Deus, enxergar o que Deus enxergou em mim, enxergou em você, a gente vai conseguir quebrar essa barreira. Esse é o primeiro ponto, que a gente tem que entender o que é salvação. E, a partir disso, entendendo o que é salvação, o que eu preciso pregar, eu preciso aprender a confiar que a missão não é minha, a missão é de Deus. De alguma forma, Deus quer me usar para levar a mensagem. E Satanás, né, ele coloca tanta coisa na cabeça da gente para a gente não ir, né? A gente Cria traz uma situações. responsabilidade que não é nossa. É. A gente tem uma responsabilidade, mas tem uma que não é nossa, que é a de converter as pessoas. Essa responsabilidade, às vezes, a gente traz para a gente, né? E essa não é nossa. Às vezes a gente escuta assim, nossa, eu preguei para tanto, você conseguir converter. Tadinho, né? O Espírito Santo, se não é ele. Nívia, o que o Joel falou faz muito sentido. E o medo, ele faz com que a gente perca essas noções básicas de que a obra é de Deus, de que o avanço dela é de Deus, de que a conversão é parte do Espírito Santo, é Deus, quer dizer, a divindade que vai cuidar disso, certo? Tá, Jonas, então, fugiu, porque não estava... Acho que ele entendia bem isso, tanto que a última pergunta vai casar direitinho. Ele entendia bem isso, mas Jonas, ele foge. Vem a tempestade, vem tudo, mais ou menos isso, né? E ele pede, já falou que pede para se jogar no mar. Então, qual é o momento que Jonas ele cai na real? Entende? Pô, com quem que eu estou fugindo? De quem que eu estou fugindo? Que momento? Quando ele cai lá dentro da barriga do peixe. Lá ele viu... Eu fico imaginando, eu já sou mais literal, já falei que eu gosto de história, né? Então, eu fico imaginando o cheiro que não devia ser dentro daquela barriga. O que não devia ter lá dentro, né? O tanto que ele não devia balançar lá dentro, né? O risco que ele estava correndo lá dentro. Só que aí, voltando só um pouquinho... Vai lá, volta lá. A gente pode pensar no seguinte, quantas oportunidades Jonas não perdeu? Ele perdeu a oportunidade de orar com aqueles marinheiros e mostrar para eles quem era o Deus daqueles marinheiros, né? E ele perdeu a oportunidade, o medo nos faz perder oportunidades e experiências maravilhosas com Deus, né? Aí o que aconteceu? Ele caiu dentro da barriga e foi lá que ele reconheceu a pequenez dele. Que se não fosse Deus naquele momento, ele não ia sair, não. E ele se arrependeu, né? Levantou lá a voz ao céu, orou ao Senhor, e Deus então fez com que o peixe vomitasse ele.
Então, eu acho assim, acho não, né? Ele caiu na real, foi ali dentro, Jefferson, que ele viu a condição em que ele se encontrava, que era a condição de nada, né? Ele estava totalmente à deriva. Se Deus não tivesse misericórdia dele, ele ia morrer ali dentro. E uma coisa interessante, né? Que cada vez que ele fugia de Deus, ele ia mais profundo, né? Sempre saiu descendo. do lugar, desceu para o porto, do porto desceu para o mar, Pro porão, do mar, pro porão, do mar, tá certo, foi pro mar, foi pro porão. Do porão, depois do porão foi pro mar mesmo, né, para a água, e depois para o fundo do oceano no peixe, né? Ou seja, cada vez que eu e você fugimos da responsabilidade que Deus nos dá, Satanás aproveita para nos levar cada vez mais longe de Deus. E tem um verso que eu acho muito legal, que é Jonas 2, verso 2, que diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouvistes a minha voz. Esse inferno aqui, para você que não sabe, é Seol, quer dizer sepultura. Ou seja, ali para ele já era morte. Mas como você disse, lembrou de Deus, e Deus teve misericórdia dele. Chique, hein? Gostou, Joel? Então, você que gosta, olha só que coisinha bacana aqui, quer ver? Ó? Nós também podemos ter mal entendidos sobre Deus e o que Ele espera de nós. Eu achei tão legal essa frase na lição. Às vezes Deus nos chama para uma missão, a gente não entende o plano de Deus e às vezes fazemos a mesma coisa que Jonas, né? E a gente sempre quer dar um jeitinho da gente, né? A gente quer que as coisas andem de acordo com aquilo que a gente quer. Não que Deus guie ou que Deus comande, né? E sempre uma coisa, se Deus te chama, eu sempre falo isso, a gente tem muitos exemplos na Bíblia, se Deus te chama, Deus vai te capacitar, com certeza. Deus capacitou Noé, Deus capacitou Moisés, Deus capacitou Abraão. Quantos, hein? Né? Na Bíblia, tantos exemplos de então, pessoas. Então, assim, se Deus te chamou, Ele vai capacitar. Só que aí, qual que é a grande dificuldade? Eu não quero atropelar, né? A grande dificuldade é a humildade que a gente não tem. Para aceitar a missão, Joel, de acordo com o que a lição diz, vamos ver se você concorda comigo, a gente tem que ser humilde. Né? Para você fazer de outros, a vida de outros mudar, né? Para você levar a salvação a outros, a humildade tem que ser a peça principal, fundamental aí para você. Aí me faz lembrar até aquela frasezinha, aquele novo mandamento, né? Amar o próximo como a ti mesmo. O Joel falou quando a gente entende a salvação, o que ela é para mim, e eu passo a amar a pessoa como Deus quer que eu ame, como se fosse a mim mesmo, eu vou amá-la ao ponto de esses preconceitos, né? Esses medos, essas falsas ideias serem abandonadas e a gente ir lá ter coragem de falar delas, de Jesus para elas, né? Hoje a gente tem bom, todo mundo aqui, o que não é empresário, quem não é empresário, muitas vezes trabalha para um empresário e assim você conhece o ambiente do trabalho e as necessidades do trabalho também. Hoje eu vejo assim, que há uma grande dificuldade em todas as áreas de se encontrar pessoas compromissadas com o trabalho. Tem um dono, um concorrente nosso lá, eu tenho muita amizade com ele, e ele vive me chamando para trabalhar com ele, sabe? Assim, na brincadeira, a gente leva o papo brincando e tal, mas é uma realidade. E ele sempre está colocando as questões. Às vezes, conseguem-se bons profissionais, muitas vezes podem saber muito mais que outros, mas descompromissados. Ele não resolve nada. Aí né? a gente vai ver o camarada, ele ganha o salário, né? É a profissão dele. Todo mundo depende de dinheiro, precisa trabalhar para se sustentar, para correr atrás dos seus sonhos, mas o camarada... E, assim, geralmente, por isso que o teste no emprego é de 3 meses, né? Que os primeiros meses são uma beleza, né? Depois... E o camarada, tendo essas necessidades e ganhando para isso, ele é descompromissado? Como é que a gente relaciona a missão de Deus, então? Se não tem a recompensa futura... Se você não ganha... Agora eu estou falando no financeiro e no material, mas tá? É isso mesmo. Você muitas vezes tem que acordar cedo, se dispor do seu tempo, abrir mão de certas coisas, de estar às vezes com a sua família, abrir mão de dinheiro e se empenhar na missão. Então, se não houver um atrativo, se não houver algo que estimule, então por isso que muitas pessoas têm perdido o foco da missão, porque perderam o que deve estimular elas.
que deve nos estimular. Eu vou contar um segredo para vocês. Vai lá. Um segredo na internet fica bem guardado. Não, mas a gente é só nós, Flamengo, a torcida do Flamengo e Corinthians. Eu sempre tenho feito anúncios aí do projeto do Grande Conflito, né? A gente está aí com o objetivo, para quem não sabe, a igreja a nível distrital em Varginha, a igreja adventista aqui na cidade de Varginha, no distrito, que é Eloy Mendes e Paraguaçu, a gente tem um sonho nesse ano de 2023 e para o próximo ano de 2024, que é entregar um livro, O Grande Conflito, em cada residência. Todo o distrito que adquiriu cerca de 85 mil livros, O Grande Conflito. Pensa, né? E a intenção é que cada residência, a gente tem uma dificuldade para isso, é um sonho, que a gente vai fazer o possível, se não alcançar o total, que alcance o maior número de pessoas possível, mas entregar um livro, Grande Conflito, em cada residência de Varginha. E uma vez por mês nós estamos saindo para fazer a entrega dos livros. E, geralmente, eu tenho dado os anúncios na igreja. Eu ainda não revelei isso, mas uma hora eu vou ter que revelar. Eu detesto entregar livro. Ah, não, 2. Eu não gosto. Eu e além não de sei. não gostar, eu sinto pânico na hora de entregar um livro para uma pessoa, entendeu? De deixar. Quando eu vou deixar um livro na casa de alguém, parece que eu estou cometendo um crime, sabe? Sabe quando você apertava a campainha e saía correndo? Sim. É quase aquilo lá. Só que eu vou. Tem que ir, né? Eu vou. Na Bíblia tem uma parábola que Jesus contou que o pai pediu para 2 filhos trabalharem na vinha dele. E qual que foi a atitude dos filhos ali? Um disse que ia, não foi. O outro disse que não ia e foi, né? Foi assim, um falou, eu vou, e o outro falou, eu não vou. Pronto. Chegou na hora, o que falou, eu vou, Não foi. não foi. E o que falou, não ia. Foi. O que falou que não ia, ele foi contrariado ou ele foi feliz para lá? O que falou que não ia? É. Eu creio que ele falou que eu vou fazer isso com meu pai. Eu vou lá com meu paizão. Eu ainda acho que ele foi meio contrariado, mas ele tinha isso que você falou. Eu não posso fazer isso. Então, o pregar o evangelho, ele vai, olha como é que é complicado. Você falou no início, nós temos uma natureza pecaminosa que mina as nossas vontades de praticar a obra de Deus. Isso é fato. Então, tudo que a gente vai fazer para Deus tem que ser com muito esforço, lutando contra essa natureza. Se nós não aprendermos a lutar contra essa natureza, a gente não avança. Não avança. E isso vai vir com comunhão, certo? Com relacionamento com Deus e desprendendo. Agora, essa é uma realidade minha, tá? Para muitas pessoas não é. Porque eu conheço pessoas que têm o dom de entregar um livro. A Maica, a Thaline e o Vinícius. Então, o Serginho é outro. Não, isso vai numa alegria, em 10 minutos entrega 5 mil livros, eu morro de inveja. Então, assim, de algum modo, a gente precisa se dispor a entrar na missão. Não vai ser agradável, muitas vezes a gente vai estar lutando. O que eu quero dizer que não é agradável, porque a gente tem que lutar contra a nossa vontade, a nossa natureza pecaminosa. Você falou uma coisa antes, que a lição ela puxa bem no centro dela, na lição de terça-feira, que, às vezes, um dos maiores problemas que a gente tem de fazer a obra de Deus, de aceitar o Evangelho, é porque a gente acha que tudo aquilo que nós fizermos para pregar o Evangelho é uma coisa inconveniente para alguém. A gente tem isso. Nívia, como é que você vê essa questão da inconveniência? O que você acha, assim? Esse é um dos problemas mesmo para fazer com que algumas pessoas não saiam, não vai até onde precisa ir para falar do Evangelho? É o medo, por exemplo, igual eu falei, né? O medo da rejeição, às vezes, de quem está indo, né? O medo de não ser aceito, de dizer não. Então, acho que tudo isso são obstáculos. Eu estou falando por mim também, né? O medo de receber, não, para mim não serve, para mim não quero, né? E a gente acaba usando mesmo, Jefferson, como desculpa, né? Como bengala para não cumprir a missão. E olha que eu vou falar que essa bengala atrapalha muito. E muitas pessoas. Mas você quer ver uma coisa? No começo. A gente deixa de viver experiências maravilhosas por causa disso. Exatamente isso que eu ia falar. Vai lá, vai, pode tossir com O que calma. acontece?
A gente com esses... E são pensamentos negativos que a natureza pecaminosa acaba colocando na nossa mente, certo? Quando eu retornei para a igreja, eu fiquei com um pouco de receio de pregar para alguns amigos meus. Eles De me conhecem, testemunhar, né? Já viram. aquela situação, né? E aí são situações inconvenientes para quem? Para a gente, né? Só que Deus às vezes opera na nossa vida maravilhas, opera coisas extraordinárias. E Deus vai usar você, Nívia, você, Jefferson, eu, para ter uma linguagem para determinado tipo de pessoas. Essa é a missão de Deus. Eu não vou ter uma linguagem que vai falar o coração de todas as pessoas. Posso pregar um sermão, às vezes, que ele é ali genérico, ele possa... Né, mas existe o seu modo de ser, a sua profissão. Você, como indivíduo, vai ter influência maior num determinado grupo de pessoas e não num determinado grupo de pessoas que eu possa ter. Então, Deus vai usando. Né, e eu fiquei com esse receio, inconveniência. E aí, o que aconteceu? Minha irmã foi e pregou para um amigaço meu. Ele pegou, fez estudo bíblico, se converteu e se batizou. E aí eu perdi a oportunidade e a chance, né? Entendeu? Joel, poderia ter sido diferente, ter tido a experiência. Tem algo aqui que eu acho muito interessante, certo? Que vidas que falam, diz assim, quer ver? Olha, firme seu coração na crença, olha só que bacana, firme seu coração na crença de que Deus conhece todas as suas provações e dificuldades, pois Deus não vai desonrar alguém, sob hipótese alguma, que coloca a sua vida... É o Joel levando um negócio que é para ele deixar quietinho ali, a gente passou tudo quietinho, mas ele é um... Desculpa, atropelei aqui, atropelei. Então vamos começar de novo aqui, ó. Firme seu coração na crença de que Deus conhece todas as provações e dificuldades que vocês enfrentam na guerra contra o mal. Pois Deus é desonrado quando alguém menospreza o seu poder falando com descrença. Este mundo é o grande campo de batalha de Deus. Ele comprou os que nele vivem com o sangue do seu Filho unigênito e deseja que sua mensagem de misericórdia alcance a todos. Nívia, Jonas foi. Você falou que o peixe vomitou ele lá. Ele pregou. Qual foi a reação das pessoas? Eles se arrependeram. Uau, sério? Que nem um amigo do Joel? Que nem um amigo do Joel. Inclusive, o que aconteceu? O povo começou a se vestir de saco, tirar suas roupas, chegou até o rei mandou que até os animais fossem vestidos assim, porque para mostrar que eles estavam arrependidos daquilo que eles estavam fazendo. Que coisa, que milagre, hein, Joel? Que milagre. Olha a experiência que Jonas poderia ter perdido. Como é o Joel Sem perdeu? continuar fugindo da Joel. O Joel perdeu, né, Joel? Então... Mas pensa que a tua irmã não, né? Mas eu acabei entrando no meio porque a parte final dos estudos bíblicos eu acabei fazendo, então você entendeu? tem na tua participação. Mas, vamos lá, foi algo tão diferente essa conversão do povo que quando a gente olha para o texto bíblico, parece que o que está sendo dito aí está de acordo tudo com o que era a vontade de Deus, assim, entre aspas, tá? A vontade de Deus que eu quero falar. Mas o povo era idólatra. Eles não tinham os costumes de Israel, não conheciam a revelação através das Escrituras, os ministérios dos profetas, o caminho da salvação através do santuário. Então, não tinha toda aquela doxologia, todos aqueles rituais de como se adorar a Deus. Quando eles pedem para os animais se humilharem e tudo, isso era um curso. Na cabeça dos assírios, eles estavam fazendo o melhor deles para agradar um Deus que eles não conheciam. Então, eles usavam de estratégias e de métodos que eles conheciam para adorar o Deus que eles adoravam. Mas agora era o quê? De coração aberto. Então, eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer. Né? Agora, eles estavam com o coração realmente voltado para Deus e fizeram o melhor que eles podiam fazer.
Tem uma frase na lição, Joel, que eu acho bacana, que diz assim: independentemente dos sentimentos de Jonas sobre os ninivitas, ele pregou o que Deus lhe ordenou, e os resultados foram surpreendentes. E daí, Nívia, e daí, Joel, com esse resultado de Jonas, o que eu tenho que fazer com o meu medo? Enfrentar. Por mais difícil que seja, né? Tanto os nossos medos quanto os nossos preconceitos, né? Como as nossas limitações, igual o Joel disse, né? Que a gente fica com medo, né? E é isso aí, a gente tem que enfrentar os medos e o preconceito de frente. É isso mesmo, Joel? E assim, ó, eu vejo assim, às vezes nós temos erros de caráter que a gente fica pedindo para Deus tirar e tal, mas Deus permite, às vezes é um pouco delicado falar isso, mas Deus vai permitir você ser colocado em situações onde você tem que enfrentar, às vezes, os seus medos, as suas situações. Eu não estou falando que Deus te coloca lá. Mas, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui. Você é uma pessoa que precisa aprender a perdoar. Como é que, de maneira prática, você vai precisar aprender a perdoar alguém que você tem um ranço? Você vai ter que conviver, às vezes, com ela. Exatamente. Às vezes, você vai ter que precisar estar em situações onde você vai ter oportunidade De exercer o ou não. Entendeu? E aí, se você não exerce, você vai continuar naquela luta por anos e anos. Então, assim, Deus, a gente vê um Deus que, primeiramente, está tentando salvar quem? Jonas. Mas Jonas precisava estar em uma situação para que ele entendesse o que era que Deus estava... Olha que interessante. Deus tinha o objetivo de salvar Jonas e todo o povo ninivita. E, primeiramente, Jonas ali, para Jonas, certo? Depois, a didática que Deus usa, ela é tão clara que Deus queria, no final do livro, que Jonas entendesse o sentimento de Deus para com os ninivitas. E que Deus usou isso para Jonas entender isso? Já nós chegamos lá. A gente chega lá. Né? Mas como que é necessário? Por isso que das lições do livro de Jonas, eu tenho que entender o que é salvação. Eu tenho que entender como Deus... Porque salvação não é só para mim. É para todos, né? Eu tenho que entender como Deus enxerga as pessoas. E falando de salvação, que não é para você, tem 2 trechinhos da lição de terça-feira que eu achei muito interessante, que é assim, ó: a missão é levada adiante nos ombros dos que sacrificam mesmo com relutância. A pessoa está com medo, mas eu vou. É o tal do filho lá, ué. É nós distribuindo o nosso livro. As perninhas tremendas. Mas eu vou, nós é macho. Enfrentar nossos preconceitos, é aquilo que você falou bem no início, requer humildade. Saber, eu agora vou ficar pequenininho e deixar Deus crescer dentro de mim. Mas olha só, nossas desculpas, conflitos desconfortáveis. E orou ao Senhor e disse, desculpa, está lá em Jonas 4, verso 2. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Aqui, ó. Aqui eu acho massa. É aí que está. Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes de fazer o mal. Agora é a grande pergunta: qual era a verdadeira razão pela qual Jonas não queria pregar? Era medo ou era ódio? Posso falar? À vontade. Era o etnocentrismo. Boa palavra. Minha nossa. Isso aí é em grego? É hebraico. Ganhou do C. Ela buscou lá no aramaico, onde foi... Explica isso para nós aqui. Você que está em casa, você que está na rua, você que está em Marte, agora você vai saber o que é Etnocentrismo. Pelo tamanho do jeito? Pela raiz da palavra aí já dá para entender. Joel já sabe. Sim, já deu para entender. O etnocentrismo é o preconceito, né? E o medo. Tá? Eu tirei aqui, ó, a nossa lição. Vou ler um pedacinho aqui, Jefferson. Pode ler.
do Tá, professor. Esse microfone não quer parar, Tô ou brigando, nem? tô brigando com ele. Puxa ele bem para cima, assim, mais para cima e Aí, empurra ele para você assim. agora. Isso. Ai, agora deu certo. Eu tirei daqui, viu, gente? Nos meus estudos aqui, ó. O etnocentrismo, né, que fez Jonas ter esse medo, era o preconceito e o medo. Isso que é o etnocentrismo, né? Então, Jonas tinha que ser mais humilde, Jonas tinha que ser... É o que eu disse bem no comecinho. Ele tinha ranço daquele povo por saber quem era aquele povo e o que aquele povo havia feito. Então, eu posso usar exemplo de uma palavra um pouco mais... Pode. Meu não vai ser etnocentrismo não, tá, pessoal? Eu quando eu leio essa frase de Jonas, eu tenho uma certeza. João não queria encontrar esses bárbaros no céu. Ele não queria, sob hipótese alguma, a oportunidade de Deus salvá-lo. Você acha que eu estou muito errado ou mais ou menos? Isso mesmo. A grande, como é que eu vou falar, decepção de Jonas foi a salvação do povo. Essa foi a grande decepção dele. 120 mil pessoas ele salva em 3 dias. E aqui eu vejo que qual era a razão de Deus ter corrido atrás de Jonas, porque Deus queria Jonas no céu. Sim. E o ódio que estava armazenado dentro do coração dele impedia a salvação dele. Nívia, que coisa doida, hein? Mas aí a pergunta é para nós, né? O que está dentro do nosso coração que impede a gente de exercer a obra de Deus? Não, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me assusto com essa última campanha política, que assim, famílias ainda não se conversam, amigos não se conversam. Parece assim, se tiver que ser salvo, os dois preferem se perderem do que voltar. Se perdoarem. É. Ou um Jonas da vida, Jonas moderno, é mais ou menos isso, Nívia? Mais ou menos, isso mesmo. E a didática que Deus usou, né? Fazer crescer uma plantinha que nasce num dia e morre no outro, fez uma sombrinha na cabeça dele lá, e aí ele ficou indignado porque a planta, né? Veio um verme e comeu a planta, e aí Deus termina com uma frase, né? Pode falar a frase para nós. Essa que a gente tem que ler, né? Não, vai lá. Essa aqui eu vou até ler ela, porque ela é uma frase para a gente... Lembrar sempre. É uma frase de reflexão, né? Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu, porque ele estava indignado contra Deus, não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Ou seja, Deus estava falando da criação e da redenção. Deus ele nos tem pela criação, né, e pela redenção. Então, assim, a obra de Deus foi o quê? Restaurar aquilo que o pecado distorceu, destruiu no ser humano. Então, Deus está falando, olha, é minha criação. Eu não vou ter compaixão? Eu não vou salvar? Que eu não amo, né? Eu acho incrível isso, sabe? E uma coisa, teve um pastor que esteve aqui, ele fez uma pregação sobre Jonas que eu acho muito interessante, é que aqueles homens que estavam no barco com Jonas, alguns deles devem ter descido na praia antes de Jonas. E eles devem ter falado, cara, nós estávamos lá no mar, teve um profeta hebreu, o nome dele é Jonas. Você acredita que deu uma tempestade, que era para ele vir, não sei o que aconteceu, deu uma tempestade, nós vimos a baleia engolir ele. De repente, Jonas, a porta em Nínive, pregando. E essas testemunhas, esse é o cara que foi engolido. Imagina como Deus criou situações, Joel, para terminar em salvar. Agora, você quer ver algo interessante? Que às vezes a gente deixa passar despercebido. Quando Deus encerra o livro, né? Quantos pecados de Nínive Deus citou? Deus ficou apontando. Esse é o nosso problema. Só mandou o cara. A preocupação de Deus era em salvar da situação. Né? E a gente vai saber o pecado de Nínive, quem fala mais é Naum, o outro profeta. Não, porque pelo que a história Jonas conta, qualquer um de nós teria a mesma visão a respeito. Agora, para Deus,
como diz, eu não me lembro qual livro que diz que Deus joga os pecados, não sei se é Miqueias, não lembro, nas profundezas do mar, e dele não se lembra mais, né? Os pecados Então, perdoados. imagina a nação, imagina também, né? os soldados daquela cidade, os guerreiros, a idolatria que eles cometiam, o modo de vida que eles viviam, influenciado pelo paganismo da época, feitiçaria, as matanças, tudo isso era um estilo de vida. E Deus não se preocupou. Mas Deus perdoou. Então, isso que é o mais bonito, né? Como Deus nos ama, como Deus te ama, como se você chegar para Deus e conversar, abrir o coração para Ele, mostrar para Ele, Deus te ama. Agora, eu quero voltar para o verso, que é a parte de quinta-feira, e nós já temos o encerramento dessa lição maravilhosa. Eis-me aqui, envia-me a mim. Depois disso, olha o verso nosso, repetiu na lição de quinta-feira. Ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu tenho 2 perguntinhas só com as quais nós vamos encerrá-las. O que a história de Jonas tem a ver comigo? E se Deus ainda procura novos Jonas? Eu acredito que tem. E eu penso assim, Jefferson, que eu aprendi, que eu já sabia, mas eu confirmei. Nós só somos canal. Nós só somos instrumento. A obra quem faz é Deus. Jonas foi contrariado, contra a vontade, fez o que tinha que fazer e a obra foi realizada. Então aí provou, Jonas foi somente o quê? O canal. Ele foi o canal. Então imagina quando se une, né? O canal com a vontade de ser. Nossa, hein? Aí é o sucesso de Abraão, o sucesso de Noé, de Moisés. Então eu acho que tem tudo a ver com a gente. Deus está à procura de mim, de você que está em casa, porque Ele ainda procura canais. Nós ainda temos a oportunidade de cumprir a missão. Amém. Né? Então Deus está à nossa procura. Eu costumo sempre dizer, vi muitas coisas acontecerem, Eu digo principalmente lá no colégio. E eu sempre falo para as minhas amigas lá, a obra é de Deus, a missão é dele. Nós somos canais. Amém. Nós somos usados, somente. Então, um festival de filosofia hoje aqui, né? Tá bonito, né? Eu vou até dar continuidade a isso. E eu, que não sou filósofo, vou ficar perdido aqui. Não, eu tô brincando. Mas, assim, Deus, Ele, para te salvar, Ele te chama para salvar pessoas. Amém. É para te salvar que Ele te coloca na missão de salvar. Porque, assim, Deus não precisa de você para salvar pessoas. É o que ficou provado ali. Porque Deus quis mostrar que nenhuma das ações de Jonas foram necessárias para salvar o povo. Porque Jonas foi com raiva, não queria ir. A pregação dele não foi uma pregação amorosa e ele queria que todo mundo se perdesse. Olha o que ele tinha no coração. Por fim, ele viu que não tinha mais jeito de fugir de Deus, ele foi. Cumpriu a obrigação, né? Agora, Deus precisava de Jonas para salvar pessoas? Não. Eu acho que 2 anjos resolviam isso rapidinho. Um só resolvia isso rapidinho. Mas quem que precisava ser salvo também? Jonas. Eu acho que é a mesma coisa nossa, né? Então, assim, Deus não precisa de você e nem de mim. É isso que eu aprendo com... E Deus vai querer novos Jonas, sim. Por que Ele quer novos Jonas? Para salvar esses Jonas. Amém. E que queira Deus que seja nós o Jonas. Né? Bom, que lição bacana, né? Que lição linda, 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 linda. A lição... E o livro de Jonas mostra o seguinte, o livro termina sem a gente saber o que aconteceu com Jonas. Se Jonas se converteu, se Jonas... Isso o livro não mostra. Mas está aí o chamado. Nós já vamos chegar no chamado. Na parte de sexta-feira da nossa lição, você que tem lição aí pode dar uma olhadinha, tem aqui um texto de Ellen White que é muito bacana, que diz assim: as desculpas dos que falham em realizar essa obra não os isentam da responsabilidade. Se escolhem não a fazer, negligenciam as almas pelas quais Cristo morreu e a responsabilidade
dada por Deus e são registrados nos livros dos céus como servos infiéis. Olha que terrível. Nós devemos buscar a cada dia essa missão que Deus teve, a mesma missão que a gente viu na lição 1, na lição 2, Deus se dispondo na pessoa de Cristo, na pessoa da Trindade, para vir aqui e nos salvar. E Deus hoje conta comigo e com você. Olha que coisa bacana, Deus conta comigo e com você. E toda quinta-feira dessa semana a gente tem um desafio fantástico, que é Deus contando comigo e com você. Essa semana o desafio é o seguinte: em uma folha de papel, em branco, ou em seu diário de oração, faça uma lista com o nome de 10 pessoas incrédulas. Aquelas uma que Jonas olhou e falou: não vou de jeito nenhum, eu quero eles perdidos e não no céu. Mantenha a lista por perto e até o fim do trimestre, ore diariamente por eles. Ore pedindo para Deus que os salve, que você se torne uma luz para eles, que Deus crie meio de você chegar até eles. E desafie-se, né? O nosso desafio, meu e seu. Escolha uma cidade perto de você, a igreja está escolhendo, bem como uma cidade em outra parte do mundo, e comece a orar pelas pessoas que vivem e trabalham em cada uma dessas cidades. E peça a Deus que suscite uma forte presença adventista que compartilhe a verdade com elas. Olha que coisa bacana. Se você está com medo de ir, ore. Se você está com receio de ir, ore. Se você está achando que vai ser inconveniente, ore. Mas o verso continua com a pergunta de Deus dizendo o seguinte, olha só, aquele finalzinho: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Pai, Filho e Espírito Santo pedindo isso para mim e para você. E você e eu temos que responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus nos abençoe para que a gente, primeiro lugar de evangelismo, bote isso na tua listinha, é a sua casa. Que em primeiro lugar seja você um salvador de pessoas dentro da sua casa. Segundo lugar, seus vizinhos. Terceiro lugar, seu trabalho. Não importa se você é patrão, se você é funcionário, não importa. Seu trabalho. Quarto lugar, tua cidade. Aí a igreja, Jefferson, na igreja você tem que ser na marra. Lá na marra, certo? E não se esqueça, Deus conta com você, para você vencer os medos, os preconceitos, tá? Tudo que possa te atrapalhar, para que você seja não um Jonas, né? Podemos dizer assim, né? Mas que você seja como Jesus foi, uma luz, o sal da terra, aonde você está. Vamos orar? Querido Papai do céu, obrigado a Deus porque o Senhor colocou a história de Jonas, que é bem parecida com a minha. Talvez seja parecida com alguém que está nos ouvindo hoje ou outro dia, não importa, Deus, é parecida com a nossa história de Jonas. Quantas desculpas, quantas coisas a gente coloca para não fazer a missão que o Senhor tem para nós. Que, como foi bem frisado aqui no nosso bate-papo, a primeira pessoa a ser salva é eu que o Senhor envia, e depois a outra pessoa que vai receber a mensagem. Então, por favor, Deus, que o Seu Santo Espírito trabalhe no nosso coração e faça de nós pessoas melhores, preparadas para falar de Ti, no nosso lar, e depois sair do nosso lar para todos os outros ramos de influências que a gente tem, lugares de influências que a gente tem. Faça de nós pregadores Teus, rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Uau! Semana que vem, não esquece, mesmo horário, mesmo dia, mesmo canal, compartilhe, dê seu joinha e não se esqueça nunca, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe.